E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar mais uma vez de Marina and the Diamonds, ou apenas Marina, como vocês preferirem chamar, numa erinha dela que foi, assim, muito pedida pra mim no vídeo em relação a ela. Então, assim, já agradeço muito mesmo o carinho dos fãs dela comigo, por terem ajudado assistindo meu vídeo, impulsionado meu vídeo, divulgado meu vídeo. Muito obrigado mesmo, gente. E hoje, minha retribuição mais uma vez para vocês, nós vamos falar de Electra Heart, o álbum mais assim importante, marcante da carreira dela. Sim, né, gente? Facts are facts, né? O Fruit também é muito marcante, mas eu acho que o Electra Heart é um outro nível. Enfim, pela persona, a porra toda. Vamos falar disso hoje, vamos entender como nasce essa persona, por que ela escolheu fazer esse álbum desse jeito. Fica comigo que eu acho que vai ser um conteúdo muito mara e assim, a gente vai se divertir lembrando dessa história. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, né? Vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Pra gente poder relembrar um pouco o que aconteceu na vida da Marina antes dela ali lançar oficialmente Electra Heart, começar a criar o álbum, criar todo o personagem e afins, é bom a gente salientar que houve aquele lançamento nos Estados Unidos do Family Jewels, e com esse lançamento lá, ela foi para os Estados Unidos e lá ela promoveu o álbum, etc e tal. Depois disso, ela volta oficialmente para o Reino Unido, no final da promoção lá, para poder começar a preparar o próximo disco. E foi nesse processo que ela teve a ideia de criar uma personagem que fosse baseada pela era do Tumblr, né? E assim, entre 2010 e 2011, né, o Tumblr foi uma febre, né, gente? E assim, as fotos que surgiam lá, como as pessoas também tratavam da forma pessoal toda aquela identidade que eles desenvolviam, começaram a trazer de volta aquelas temáticas mais setentistas e oitentistas nas fotografias, o efeito glow começou a ficar aparente novamente. Então tudo isso foi uma influência muito grande para fazer com que a Marina falasse: cara, eu quero fazer uma coisa assim, mas eu vou criar uma persona para poder contar essa história nesse próximo projeto, que eu acho que vai ser muito legal e diferente para narrar também os fatos através ali da cultura do álbum. Foi através disso que ela começou a ir em diversos locais nos Estados Unidos fazer fotos relacionadas ao que viria a ser no final das contas aquela persona que ela estava criando. E depois de todo o photoshoot e afins, quando todo o projeto começou a tomar forma, a Marina oficialmente cria e nomeia a nova persona dela, que acabou virando um dos alter egos mais importantes aí de música pop, né, que um artista pop já fez, a Electra Heart. Electra Heart, ela tinha uma força muito grande dentro dela, e não somente isso, ela era um tanto fria e não era o tipo de pessoa vulnerável que você pode pensar que deita pra qualquer um. Depois ela fala exatamente que a Electra Heart, ela seria a fusão perfeita da American Dream Girl com a Greek Tragedy, que são assim, dois pontos marcantes quando se fala em Marina e em como ela enxergava ambas as culturas ali sendo expostas nos seus pontos positivos e negativos. E eu achei muito legal dela combinar e costurar essa personagem dentro daquele estereótipo que a American Dream Girl tem, mas também o lado ali do Greek Tragedy que ficou, ó, duro. A princípio, gente, o Electra Heart foi anunciado pela Marina e ele, na verdade, iria compor 3 EPs distintos que depois se juntariam em um grande álbum, mas com o desenvolvimento dos singles, a mudança de algumas coisas, acabou que o negócio desenvolveu de uma forma que ele tomou um corpo claro para ser um álbum de estúdio. Uma das coisas também que ela chegou a cogitar durante toda essa fase era que a Electra Heart poderia ser um lançamento completamente fora da proposta dela artística de Marina and the Diamonds, ou seja, ela criaria um segundo personagem musical e lançaria esse projeto com um novo nome musical
levando o título de Electra Heart, não a Marina, entendeu? Sim, a Electra Heart persona dentro do CD. Iria tomar essa forma. Igual tipo a Hannah Montana tem a discografia dela, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Mas acabou que no final das contas isso daí não era uma estratégia positiva para se utilizar e os empresários que cuidavam da carreira dela deram ali uma carta preta para ela falando: você não vai fazer isso. E ela acabou que não fez o projeto dessa forma no final das contas. Durante todo o processo que o álbum começou a ser feito, a Marina gravou para esse disco mais de 22 faixas que depois ia ser cortado ali, escolhido para ser o repertório oficialmente lançado do projeto. E uma das coisas que o álbum tinha, assim, que era diferente do seu anterior, era literalmente os seus discursos. Amor disfuncional e rejeição são os pontos altos do álbum e que a Marina literalmente fala sobre esse assunto, trazendo a Electra Heart como a pessoa que comunica com as pessoas aquilo ali tudo. Alguns pontos que ela também nomeia sobre a personalidade de Electra Heart, ela cita algumas artistas sendo assim as matronas das que serviram para poder criar no final das contas o que seria o resultado final da imagem de Electra Heart. E ela cita exatamente nisso daí: Madonna, Marilyn Monroe e até a rainha da França, Maria Antonieta, viu? E ela dá um detalhe bem interessante sobre a influência de Madonna na persona Electra Heart, porque ela fala que esse efeito fearless, né, destemida que a Madonna tem, era um ponto que ela admirava muito e que a Madonna foi até o fim para conseguir ser artista e conquistar o que tanto ela queria. Uma outra coisa também que é curiosa da gente falar é que Britney também serviu como muita inspiração para Marina, porque na época ela fala que também tem o lado sombrio da fama e também o lado inocente, e que a Britney conseguia ter essas duas coisas acontecendo na vida dela, dela ser uma pessoa muito perseguida, mas que ao mesmo tempo ela era muito inocente musicalmente. Então ela traz aquilo também para a persona da Electra Heart, que serviu como uma grande inspiração ali também. E no final das contas ela acaba refletindo que a Electra Heart também virou uma pessoa que contaria as experiências pessoais também que ela já passou. Então ela meio que transformou aquela persona ali também em uma pessoa para contar também as suas histórias pessoais, o que é uma coisa incrível. 4 arquétipos da Electra Heart foram utilizados durante a era, e esses arquétipos são Sue Barbier, a Prima Donna, a Homewrecker e a Teen Idol. Diferente totalmente do álbum anterior, The Family Jewels, o Electra Heart ele já é um álbum muito americanizado e ele tem um pop muito mainstream, que é uma coisa diferente que meio que já era esperado depois que Radioactive mostrou ao que a Marina realmente estava planejando fazer com o projeto ali, depois da fase que ela lançou o The Family Jewels. Ela descreve também o corpo todo do álbum como identidade feminina e também um término recente. A ideia também de fazer um álbum com essa proposta mainstream do Electra Heart, gente, era ajudar ela a literalmente se posicionar no mercado e conseguir se consagrar dentro do mercado. Porque o mercado musical, gente, é aquela coisa. O Family Jewels, por mais que o pessoal conheceu o trabalho dela ali, etc e tal, era um álbum ainda muito contra a cultura do que tocava na época nos Estados Unidos. Então, a proposta da Marina nesse novo álbum era fazer com que as pessoas se afeiçoassem mais a ela também, através de um álbum também que tivesse uma persona mais artística a ser explorada. Então, acabou funcionando muito bem no final das contas. A identidade visual de Electra Heart no álbum, quando ela revelou a capa do disco, foi obviamente notada e se tornou uma capa cult quando a gente fala de cultura pop, porque literalmente, gente, é muito diferente do que normalmente você esperaria ver de uma artista de mainstream na época que foi lançado. E aquela influência 1970 que ela trazia com o cabelo de bobs, gente, aquilo ali é épico. 3 singles oficiais no total foram lançados dentro do projeto, sendo eles Prima Donna, Power and Control e How to Be a Heartbreaker. Porém, a Marina não ficou baseada apenas no lançamento de singles durante a promoção do álbum. Ela também lançou visuais inspirados por faixas para contar a história da Electra Heart através de todo o projeto. E isso foi muito legal, porque a gente teve a chance de ver a Electra Heart agindo em todas as suas dimensões. Uma das coisas que ela fala sobre a questão da produção dos vídeos para a era Electra Heart foi que ela conta que ela faliu a gravadora fazendo todos os vídeos. Só que assim, gente, falir a gravadora e ter o feedback que o álbum teve depois, acho que não faliu muito não, né?
11 vídeos foram gravados para fazer parte da divulgação de Electra Heart. E nisso tivemos o seguinte. A primeira parte chamava Part 1 Fear and Loathing. Foi lançado oficialmente em 8 de agosto de 2011. A segunda parte foi Radioactive e foi lançado oficialmente em 22 de agosto. A parte 3 foi The Archetypes e a parte 4 foi Prima Donna, que oficialmente se torna o primeiro single do projeto de lançamento total do negócio. Porque assim, ela promoveu o álbum de uma forma antes de lançar o primeiro single, então o povo começou a ter mais contato no final das contas com o projeto todo e com as músicas da Marina, porque foi uma mudança de imagem, gente, ela estava se transformando e aquela transformação ali podia causar estranheza em alguns, então foi uma forma positiva dela fazer as pessoas se acostumarem com a nova imagem dela e também com a nova persona. Ela lança a parte 5 também, Sub-RBA, a parte 6, que foi Power and Control, a parte 7, que foi How to Be a Heartbreaker, a parte 8, que foi Evolve, parte 9, que foi State of Dreaming, a parte 10, que foi Lies, e a parte 11, que surpreendeu todo mundo, que foi oficialmente Electra Heart, que foi uma música nova, não lançada durante todo o processo do álbum. E isso é uma coisa muito maravilhosa, porque assim, o álbum, gente, ele teve um relançamento com que How to Be a Heartbreaker fosse lançada nos Estados Unidos. E assim, a música virou mainstream, vendeu mais de 500 mil cópias. Então, olha só pra vocês verem que coisa incrível. Só que o negócio fica mais legal ainda quando ela fecha a era e ela desfaz da persona Electra Heart no videoclipe com a nova música Electra Heart. Então, olha só pra você ver como que foi genial essa era e uma das eras mais marcantes do pop nos últimos 10 anos. Electra Heart debuta em primeiro lugar no UK Album Chart, com vendas na primeira semana de 21.358 cópias. Inclusive virou o primeiro álbum da Marina a ficar no topo do Reino Unido. O álbum teve uma certificação de ouro lá no Reino Unido, vendendo mais de 100 mil cópias alguns meses depois do seu lançamento. Nos Estados Unidos, o álbum, quando foi lançado, ele debuta em número 31 na Billboard 200. Chega em segundo lugar na Dance Electronic Albums e vende dentro dos Estados Unidos até maio de 2015 150 mil cópias. Mas o álbum consegue uma marca maior ainda com o passar do tempo, já que as músicas vão ficando mais populares. E assim, ele bate 500 mil de cópias vendidas dentro do território americano. Até 2015, o álbum Electra Heart já tinha conseguido vender 3 milhões de cópias mundialmente. Com isso eu fecho esse vídeo e eu pergunto pra vocês agora, o que vocês sentem em relação a Electra Heart? Qual a música favorita de vocês? Teve alguma música que vocês queriam que ela tivesse lançado um vídeo e ela não lançou? Comenta aqui que eu quero saber. Já vou deixar a minha aí porque eu acho injustiçada mesmo, acho uma das músicas mais maravilhosas da Marina até hoje, que é Valley of the Dolls. In the Valley of the Dolls we sleep. Amo, tá? Hino desperdiçado. Qual vocês acham? Comenta aqui pra eu poder saber, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí.